palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, após termos celebrado as grandes festas que concluem o tempo pascal, já o comentário inicial do folheto fazia esse comentário, né? As quatro grandes festas que concluem o tempo pascal, quais são? A ascensão de Jesus ao céu. Jesus, depois que ressuscita, aparece aos discípulos e volta para o Pai. De lá, da convivência amorosa com o Pai, ele nos envia o Paráclito, um outro Paráclito, para nos segurar, para acompanhar a igreja, para dar força, para ser luz. O sopro de Deus. Sem ele, impossível vivermos como igreja. A terceira festa é a da Santíssima Trindade, Deus uno e trino, três pessoas, um só Deus. E quinta-feira passada, a primeira quinta-feira depois da festa da Santíssima Trindade, a igreja celebra Corpus Christi. Então, estas são as quatro grandes festas que concluem o tempo muito extraordinário, tempo bonito, tempo de muita luz, que é o tempo pascal. E voltamos agora no 12º domingo do tempo comum, ao tempo comum, para vivermos nossa vida de seguimento de Jesus de forma comum, mas não quer dizer que seja banal, que seja uma vida menos importante no seguimento, um tempo menos importante no seguimento de Jesus.
agora é que nós temos que mostrar que somos cristãos, fora do tempo extraordinário. E então começamos como? Logo com o capítulo 9 de Lucas. Muito interessante, porque no capítulo 9 de Lucas, Jesus começa, o evangelista começa a contar o caminho de Jesus, o percurso de Jesus a Jerusalém, no capítulo 9. E Jesus começa, a igreja pega esse trecho dessa grande profissão de fé do apóstolo Pedro. Jesus termina de rezar, estava retirado em oração, e faz essa pergunta a eles, aos discípulos: quem diz o povo que eu sou? Quem diz o povo que eu sou? Porque havia uma crença entre o povo que um dos grandes profetas, ou os grandes profetas, eles voltariam, eles ressuscitariam. Por isso que os discípulos dizem a Jesus, uns dizem que é João Batista, que tu és João Batista. Jesus é João Batista? Não. Mas naquele tempo, alguém confundia Jesus com João Batista. Como nós confundimos Jesus hoje com muitas realidades. Outros dizem que tu és Elias. Jesus é Elias? Não. Por muito grande que seja Elias, ou que tenha sido, Jesus é maior do que Elias. Outros dizem que tu és um dos grandes profetas, dos antigos profetas, que ressuscitou também. Jesus não é um profeta que ressuscitou, ele é Deus. Aí vem Pedro e diz muito concretamente, e tu, Pedro, e vocês? Então Pedro diz, o Cristo de Deus. O Cristo de Deus é a profissão de fé. Meu irmão e minha irmã, qual é o Deus que você professa? E qual é o Deus que você segue? É o Cristo de Deus? Então, Jesus, para que os discípulos não caíssem no pecado, no grande pecado da prepotência, ou de uma missão que não fosse a missão dele ou do seguidor dele, porque tem muitas missões na igreja, mas algumas não são de Cristo. A missão que nos ensina a caminhar sem a cruz não é de Cristo. Por mais momentos de louvores que existam, se não houver a cruz, meu caro, não é de Jesus. Pode ser de qualquer profeta desse tempo, mas não é de Jesus. A mesma confusão do tempo, daquele tempo. A mesma confusão. Se não tiver a cruz, não é de Jesus. Então ele diz, olha, gente, vocês, sim, Pedro, você disse quem é, que eu sou o Cristo de Deus, mas a missão do Cristo de Deus é essa, ó. Primeira, ele vai sofrer muito. No caminho para Jerusalém, vai ter muito sofrimento. Então, quem decide seguir Jesus tem que aceitar que os sofrimentos vão aparecer pelo caminho. Em segundo lugar,
vai ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. E, além disso, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Essa é a missão de Jesus. Depois disso, como que Jesus perguntasse aos discípulos: sabendo disso, vocês ainda querem me seguir? Então, nosso compromisso, nossa missão, nossa fé deve nos levar a seguir esse Cristo. Porque se nós não seguirmos esse modelo de missão e não professarmos essa fé, mas não professar a fé somente de lábios, mas sobretudo de coração, porque quando é de coração vira atitude. E quando se transforma em atitude de vida, então nós nos tornamos outros Cristos na terra. Aí sim vivemos em atitude aquilo que ele também falou aos discípulos: vocês são sal da terra e luz do mundo. E sendo sal da terra e luz do mundo, seguindo Jesus em sua missão de sofrimento, de rejeição, de morte, mas também com a esperança da ressurreição, é dessa forma que nós ganharemos a verdadeira vida. Não perderemos a nossa vida, nos salvaremos. Ou Ele nos salvará, porque nós não nos salvamos por meio de nossos méritos. É a graça de Deus que nos salva. Eu insisto tanto nisso em minhas pregações, porque às vezes a gente observa no povo uma atitude como se eles se salvassem por seus próprios méritos. A liturgia nos lembra isso em todo momento, que é a graça de Deus que nos salva. Nós só colaboramos com ela. Então, o espírito de Pelágio anda solto pela igreja. Pelágio ensinou muito isso, né, que nós nos salvamos nós mesmos, né? E é a graça de Deus que nos salva, é viver em atitude de seguimento de Jesus, carregando nossa cruz, e não é um dia sim e um dia não, é todo dia, cada dia, é nessa batalha, é nesse caminho bonito, é nesse caminho das renúncias, das várias renúncias, assistidos sempre pela graça de Deus, que alcançamos o maior tesouro de nossa vida, que é a nossa salvação. Então, gente, voltemos ao tempo comum para caminharmos com Jesus, carregando a cruz de cada dia em nossa vida, mas sempre encontrando a força que precisamos nele, o suporte, a luz e o conforto e o consolo no Espírito Santo, porque na festa de Pentecostes fomos lembrados que ele é o Paráclito do Pai e que a missão dele é conduzir a igreja de Deus em sua missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.